Chegando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de estreia da Europa League. Semana passada tivemos o acompanhamento dos jogos da Champions League e essa semana nós vamos com Europa League na quarta e na quinta-feira. E eu vou analisar para vocês todas as partidas. Vou ser um pouquinho mais rápido, mas eu vou trazer informações e detalhes importantes para vocês. Inclusive alguns jogos que eu vou descartar nessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Vini Oliveira, eu sou tipster do futebol europeu, trabalhando com handicaps asiáticos e também mercado de gols. Mas isso não quer dizer que não tenhamos bets aqui em finalizações e também aí em performance, em desarmes, em chute a gol, porque eu tenho o Dian que vai me ajudar em alguns jogos aqui, inclusive no jogo de hoje. Gente, temos boas oportunidades para essa Europa League, só que eu quero trazer um pouco de atenção para vocês. Primeira rodada, estreia, algumas equipes elas podem se comportar de forma diferente. Estamos também no final do mês, então não vai devolver o lucro que tu já conseguiu durante o mês todo, saindo apostando em tudo quanto é jogo só porque está jogando. Então mantenha calma, tenta seguir o que você já planejou e tenta aí também completar com as informações que eu vou trazer, tá certo? Vamos lá, começar com o primeiro descarte do dia, Real Betis e Nottingham Forest. Vini, tu vai descartar logo esse jogo? O jogo que mais chama atenção no dia? Eu vou descartar esse jogo. Por quê, gente? Porque até então, as duas equipes na temporada não conseguiram apresentar um trabalho consistente. O time do Betis, apesar de ter repatriado aí o Antony, se podemos dizer assim, mas ter contratado em definitivo junto ao Manchester United. O Antony ele até serve um pouquinho, ele está surtindo efeito, só que o Betis ele perdeu um pouco daquela liga do final da temporada passada, onde estava sempre vencendo jogos, marcando 2 gols. Podemos ver aqui que temos empates, vitórias e derrotas. Mesmo assim, tem até vitória importante nesse final de semana contra a Real Sociedad. Vive um momento até melhor do que o Nottingham Forest, mas isso não é suficiente para eu conseguir fazer alguma bet a favor do Betis ou na partida, porque o Nottingham Forest ele está aqui passando por maus bocados, apesar de vencer aqui na primeira rodada 3-1 o Brentford. Se eu não me engano, aqui contra o West Ham, o seu técnico Nuno Espírito Santo foi demitido. E aí perdeu todo o trabalho que estava planejando com o início da temporada, né? Então temos aqui um empate com o Crystal Palace, um jogo bem difícil mesmo, e aí a sequência de 3 derrotas para o West Ham, para o Arsenal e para o Swansea na Copa da Liga. E no final de semana passado contra o Burnley também aí temos um empate, então mais um tropeço. Não me sinto à vontade de escolher nenhum lado, nem fazer nenhuma bet de gols, nem under, nem over, nem nada. Porque não é um jogo claro que me passa uma leitura para eu vou colocar meu dinheiro aqui. Eu não tenho essa propriedade. Lembrando que as apostas esportivas é somente para pessoas maiores de 18 anos. E se você é de menor, cara, obrigado por assistir até agora, mas esse vídeo aqui não é para você, tá certo? PAOK e Maccabi Tel Aviv, iniciando os jogos ali das 13h45, e temos um PAOK que, apesar de vencer aqui 3 partidas no Campeonato Grego, contra o Larissa, contra o Atromitos e contra o Wolf, e também ter conseguido a classificação diante ao Rijeka da Croácia, é uma equipe que perdeu aqui para o Levadiakos no jogo da Copa e empatou contra o Panathinaikos no Campeonato Grego. Eu sinto que é um PAOK que tem bons talentos, que tem bons jogadores, mas só que quando chega no cenário internacional, eles deixam um pouquinho a desejar. Você espera muito deles por ser nomes ali que aparecem constantemente e você acha, eles vão jogar muita bola. Só que quando sai da Grécia, a equipe tem um impacto aqui de nível técnico. Vini vai enfrentar o Maccabi Tel Aviv, esse impacto é muito grande. Gente, o Maccabi Tel Aviv é uma equipe que está vivendo aqui uma situação que seus jogos eles têm sido, quando joga fora de casa, quando joga em casa nas competições internacionais, está sendo sediado em outro país, não está jogando em casa. Tem o campeonato israelita que tem ali bons desafios também. Eu considero o mesmo nível técnico que o grego, apesar de não ter jogadores badalados, eu considero que é o mesmo nível técnico. É uma equipe que vem aí já traçando bons resultados na Europa, nas competições, e também aqui, diante ao que apresentou nas eliminatórias, se mostrou melhor preparada. Pegou o Hanru, que vem subindo também o seu coeficiente,
e conseguiu eliminar, e contra o Dinamo de Kiev também conseguiu vencer a primeira partida e tinha o seu placar na segunda partida e colocou no bolso, né? São o mesmo nível técnico, são duas equipes que estão bem iguais, então eu fico aqui um pouquinho mais à vontade do que o jogo anterior. E aí eu vou buscar um gol do Maccabi Tel Aviv, que no momento está em 1,50, então a gente espera ali valorizar, deixa o PAOK atacar um pouquinho, por ser o dono da casa, ele deve ter a iniciativa de jogada. E o Maccabi Tel Aviv tem um contra-ataque muito bom, que inclusive foram os gols que ele marcou contra o Dinamo de Kiev, foi dessa forma. Então a posse ficando aqui contra o PAOK vai ser um cenário bem legal para esse contra-ataque. E aí eu me sinto à vontade do Maccabi Tel Aviv marcar esse gol. Midtjylland e Sturm Graz, duas equipes que, ao contrário dessas, já vive um bom momento há um bom tempo. O Midtjylland já vem aí na temporada com um empate e uma sequência grande de vitórias, incluindo confrontos da pré-Europa League. Conseguiu a classificação diante ao Fredrikstad da Noruega contra o KuPS da Finlândia e conseguiu a classificação. E aí o único tropeço foi contra o Nordsjælland e eu fiz uma aposta nesse jogo e nossa, foi um jogo que eu fiz a aposta pré. Se eu tivesse vendo a partida eu não teria feito algo ao vivo, pois a equipe do Midtjylland não jogou bem nesse dia. Foi um dia que não era o dia deles, o Nordsjælland foi muito melhor. E aí veio aqui, ó, jogo da Copa, 3-0 e já no final de semana passado agora, 2-0 contra o Viborg. Então, é um Midtjylland que vem numa sequência muito boa, marcando essa constância aí de 2 gols por partida. Por outro lado, temos o Sturm Graz na Áustria, que também vem nessa mesma sequência. Já são aqui uma sequência de jogos com vitória, são 2, 4, 6 jogos vencendo e 3 derrotas. Um deles foi, inclusive, a derrota para o Bodo Glimt na eliminatória para a Champions League. Por isso que ele está fazendo parte aqui da Europa League. Perdeu por 5-0 jogando na Noruega e aí quando chegou na Áustria venceu por 2-1, mas não foi suficiente. O outro tropeço que teve foi contra o Áustria Viena e aí é jogo ali de cima. Então qualquer um dos dois poderia ter ganho, eu considero assim. E também a outra derrota para o Rapid Viena. Então, diante de todos os adversários aqui do Sturm Graz no Campeonato Austríaco, ele se sobressai. Quando sai ali para enfrentar os adversários maiores, ele faz um bom jogo, faz aquele jogo apertado, 2-1, 1-0, não tem essa distância tão grande. E aí eu me sinto à vontade de trabalhar aqui, como são duas equipes ofensivas que trabalham muito assim, buscando marcar um gol e em sequência marcar outro. Vai ser um jogo que eu acredito que vai ter uma boa movimentação e eu vou entrar no over 2,5 aqui, que está em 1,50 também. A gente vai esperar, torcer um pouquinho ali os minutos iniciais para não ter gol e assim que bater a odd de 1,70 nós vamos entrar no mercado buscando esses 3 gols. Indo agora para os jogos das 16 horas, Freiburg e Basel. E aqui nós temos também duas equipes que vivem assim momentos um pouco diferentes. O Freiburg na Bundesliga, ele consegue aí já ter 5 jogos na temporada, 4 jogos, né? 2 derrotas, começou mal, é um novo projeto, novos jogadores. E aí tem o Colônia ali que venceu a partida e também o Augsburg, duas equipes da parte de baixo da tabela. Então chama a atenção. Por que o Freiburg não venceu? Porque ainda não tinha algo tão bem definido. E aí isso já mostra que nos treinos, aqui pós data FIFA, a equipe já apresentou a melhora, onde venceu por 3-1 o Stuttgart e venceu por 3-0 o Werder Bremen. Então aqui dá para sentir que somente nos resultados a equipe já deu uma melhorada. Também jogando bola dentro de campo, que eu acompanho as equipes, eu vou lá, acompanho o jogo, eu vejo os VTs, os melhores lances. O Freiburg é uma equipe que está passando a criar mais jogadas e também finalizando ao gol. E aí o Basel ele já tem aqui mais jogos na temporada, onde ele já venceu, já perdeu 2 também e vem de empates. Aonde é uma equipe que na temporada passada foi muito mal e nessa temporada faz aquela temporada de reconstrução. Deve ficar ali por cima no campeonato suíço, tá? Destaques do Freiburg, temos o veterano Grifo, que é o jogador que mais chuta da equipe. Ele também cobra as bolas paradas e também os pênaltis, então fica aqui uma boa pedida para ele chutar o gol. Só que as odds, o Dian ele me passou que tá ali bem rasa, não tem tanta coisa pra gente fazer nessa partida em si aqui. E aí o outro é o Jan Niklas Best, que era do Heidenheim, foi pro Benfica e agora retorna para a Bundesliga jogando pelo Freiburg. Ele substitui o Doan, que foi para o Frankfurt. Então continua jogando com pontas eficientes, criativos, que podem criar jogadas individuais e quebrar as linhas adversárias. O Matanovic, no momento, é a referência dentro da área.
e ele tem marcado os gols. Tem sido assim a referência mesmo, tem aparecido. Ah, ele não tá marcando gol nessa partida, Vini. Não marcou. Verdade, mas só que ele consegue puxar um, dois zagueiros e assim dar a brecha para alguém aqui do meio campo, que são esses três, o Mazambi, o Osterweg e o Eggestein, surgir como um jogador de surpresa, que tem acontecido também essas coisas. Pelo lado do Basel temos o Shaqiri e o Adjet, que são jogadores aqui mais conhecidos, que eles são presença na seleção suíça, tá? Então, o que eu devo fazer aqui? Gente, equiparando as equipes, eu acredito que o Freiburg leva um pouco de vantagem por jogar em casa, por ser um jogo de estreia e por viver assim um momento onde a equipe começa assim a encaixar. Então acredito que o Freiburg deve sair de campo vencendo aqui a partida. Tá em hora de 1,72, eu vou pegar já pré-jogo para ter a minha bet validada com aqueles 2-0 lá no início, tá? Dinamo Zagreb e Fenerbahçe é mais um jogo que eu vou descartar, não vou indicar nenhuma bet. As equipes... O Dinamo Zagreb, sendo sincero, eu não tenho acompanhado tanto a equipe, por isso já não tenho aqui familiaridade. Então isso daqui já seria prática para um descarte. E aí o Fenerbahçe eu até acompanho. Só que depois que o Mourinho saiu, quando ele não conseguiu a classificação para a Champions League, ele deixou muito a desejar, né? Com isso já acontece pela segunda temporada e aí foi demitido. E o técnico que assumiu ainda não conseguiu assim dar uma cara, dar uma liga. A equipe deixa muito a desejar. No final de semana enfrentou o Kassim Passa, onde estava vencendo por 1-0, e aí o Kassim Passa teve um jogador expulso e conseguiu empatar, e o Fenerbahçe não conseguiu marcar um segundo gol, não teve uma vitória ali. E eu sinto isso do Fenerbahçe de conseguir decidir o jogo, e isso pesa muito para eu não apostar nessa partida a favor deles, nem esperar algo assim. E como o Dinamo Zagreb eu não acompanho, então descarte de jogo. Outra partida que eu vou descartar é o Malmö com o Ludogorets. O Ludogorets também é uma das equipes que eu não tenho acompanhado, apesar de ter visto ali a pré-temporada um pouquinho, alguns jogos assim, mesmo assim eu não fiz bet, então eu descarto essa equipe. E o Malmö também não me... Nossa, não é um Malmö de outras temporadas que, poxa, botava bet lá e só esperava. O Malmö ele não vai ser o campeão na Suécia vai ser o Mihaly, então meio que o Malmö já largou, assim, não vou jogar não. E aí quando ele entra nesse clima de, já largou, não tá indo bem, tanto que tem esses empates aqui, uma derrota agora contra o Djurgården. Djurgården é um time forte, mas é um Malmö que, poxa... Posso esperar o quê? Então não vou esperar nada, não vou colocar meu dinheiro nessas duas partidas que são duvidosas. Estrela Vermelha e Celtic. Estrela Vermelha tem tudo para ser a minha melhor equipe da temporada. A equipe tem me ajudado muito aí com overs no Campeonato Sérvio. Fica essa dica. Over HT, over da equipe, over da partida toda. O Estrela Vermelha é muito eficiente no Campeonato Sérvio e também jogando nas ligas, ele tem surtido aí, marcando alguns gols, sendo uma equipe mais presente recentemente. O Celtic tem toda aquela badalação de ser uma das melhores equipes da Escócia, junto com o Glasgow Rangers, e até é melhor do que o Rangers, mas passa por uma reformulação onde perdeu alguns jogadores que tem deixado assim uma lacuna. O Furuhashi não é o jogador mais decisivo ali na frente e a equipe não tem marcado tantos gols assim com tanta facilidade. O Maeda voltou a jogar mais presente na área e aí chegou o Balikshua junto com o coreano Hyun-jun, e aí faz esse trio de frente aonde ainda não se encaixaram, não tem aquela liga. Pode ser que surja o Maeda postado aqui ao lado, no lugar do Hyun-jun, e aqui na frente o Aidan como a referência dentro da área, tá? No time do Estrela Vermelha, as referências é o Ivanic, o Katai e o Arnautovic. Sim, aquele Arnautovic lá que é veterano, ele tá agora na Estrela Vermelha. E era uma equipe que antes dele já fazia muitos gols, agora ele deve marcar aí uns 30 só nessa temporada. Radonjic também é um jogador aí veterano, que também joga na seleção sérvia, foi frequente. Então são esses jogadores aqui que aparecem como os principais destaques. Uma perca aqui para o Estrela Vermelha é o volante Krunic, que ele não vai para o jogo, ele segue machucado, não vem mais para uma partida. O Estrela Vermelha tem apresentado esses bons números aqui. A equipe perdeu para o Pafos numa eliminatória para Champions League e aí veio disputar a Europa League. Por pouco não entrou. O Pafos é a surpresa ali do Campeonato Chipre, né? Campeonato Cipriota, na verdade. E aí temos aqui um Estrela Vermelha que vem muito motivado porque venceu no final de semana o Partizan, que é o duelo particular ali. Quem vence praticamente já é o campeão no campeonato.
Temos um Celtic que também vem aí apresentando esses desafios que eu citei, onde vence a equipe, mas ainda não tem convencido, 1-0, 2, não é aquele Celtic que, poxa, venceu. Aí ele apresenta aqui alguns empates contra o Kairat, ele deixou muito a desejar, o Kairat é uma equipe dura, então já mostra um pouco do que o Celtic não conseguiu marcar. E o empate com o Rangers em 0-0 também chamou um pouco da atenção, um jogo que era para ter tido gols, não teve nenhum. O que você indica, Vini, para essa partida? Apesar de todos esses detalhes aqui, eu vou partir para o mercado de gols. Não dá para eu escolher um dos lados, porque o Estrela Vermelha é muito eficiente no Campeonato Sérvio, tem marcado seus gols fora também, mas só que o Celtic tem um pouquinho mais de camisa, digamos assim. As duas equipes já foram campeões de Champions, mas mesmo assim, o Celtic é uma equipe mais que dá essa liga maior quando tratamos os resultados recentes. Então eu vou respeitar um pouquinho o Celtic aqui para não ficar posicionado somente do lado do Estrela Vermelha. Mas sugestão de placar seria 2-1 aqui para o Estrela Vermelha, tá? Eu acredito que o Estrela deve marcar esses 2 gols. Mesmo assim eu vou pelo over 2,5, tá bom, galera? Que está em odd de 1,75, dá para a gente pegar pré-jogo. Braga e Feyenoord, duas equipes aqui frequentes na Liga Europa, onde já tem a carteirinha ali, eles não conseguem ir para a Champions mesmo, né? Então eles ficam jogando aqui a Liga Europa. E é um Braga que passa também mais uma vez por reformulação de jogadores, o elenco tem mudado, mas a forma de jogar permanece. A equipe que é eficiente na frente, que tenta ter uma mobilidade atrás, mas só que aí toma aqueles gols bobos e aí às vezes se complica, ou às vezes apenas eles diminuem o placar e atrapalham um pouquinho. O Ricardo Horta ainda é o principal jogador aqui no meio campo e o maior criador de jogadas. Na frente, o Fran Navarro é a referência. O time do Feyenoord, ele apresenta esses resultados aqui, onde ele vem vencendo as suas últimas partidas e no final de semana um excelente jogo contra o AZ em 3-3. O Braga, a equipe deixou um pouquinho a desejar agora nos últimos jogos, onde se envolveu nos duelos finais para a classificação para a Europa League e poupou alguns jogadores e na sequência teve ali a parada para a data FIFA e isso não surtiu um bom resultado ainda. O Feyenoord teve também algumas percas de jogadores. O Ueda virou o jogador que é referência na área. O Stein volta a ser um jogador apto a jogar, porque ele perdeu boa parte da temporada passada. E ele é o jogador assim que, poxa, é um 10 cérebro e rápido, então podemos esperar boas jogadas desse jogador aqui. É até uma surpresa eu ver ele pré-escalado. Pode ser que ele só venha aqui no segundo tempo, tá certo? Mas se ele tá aqui, eu acredito que 90% de chance ele tá como titular mesmo. Vini, o que a gente pode esperar dessa partida aqui? Braga e Feyenoord. Eu acredito também que teremos gols na partida, mas nós vamos esperar. Eu conto com 3 gols aqui, porque eu acredito que ambas marcas pode vir a acontecer. Fica essa primeira pedida aqui. Se você quer curtir pelo ambas marcas, você vai estar em 1,60, espera um pouquinho, quando bater 1,70 já vai. Ah não, Vini, eu quero 2 gols mesmo, 3 gols. Tá bom. Então você vai esperar o over 2.0, que deve atingir ali por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, tá beleza? Para finalizar o nosso vídeo, se você não deixou o like, deixa o like aqui, compartilha com seus amigos esse vídeo onde eu estou apresentando boas dicas, trazendo conteúdo para vocês e também deixando a minha dica de aposta. Nice e Roma, jogão aqui, poderia ser a abertura do vídeo, né, Vini? Poderia, mas eu guardei para o final um dos melhores jogos. O Nice, vou falar dos resultados. A equipe está um pouco atrapalhada aqui, pois não consegue encaixar sequência de vitórias. A equipe começou perdendo para o Toulouse, venceu o Auxerre, perdeu para o Nice, venceu o Nantes e aí perdeu mais uma vez para o Brest, aonde isso mostra uma irregularidade. Mas eu tenho visto aqui uma coisinha: a equipe tomou gol aqui, tomou gol aqui, tomou gol aqui, tomou gol aqui e tomou gol aqui. 5 jogos que a equipe é frequente tomando gol. Inclusive foi eliminada para o Benfica na disputa da Champions League ali antes de começar a temporada em si, né? A Roma passa por uma reformulação, digamos assim, não. Um reforço, a equipe contratou bons jogadores e se reforçou para essa temporada. Isso já tem surtido algum impacto, pois a equipe que tomava alguns gols bobos só tomou um gol até agora e foi contra o Torino. Mas isso daqui também chama um pouquinho de atenção. A equipe tem vencido por 1-0, tanto Bolonha, Pisa e agora o clássico no final de semana, que motiva muito, venceu a Lazio, sua maior rival, né? Mas quando tomou um gol aqui para o Torino, a equipe tentou e não conseguiu marcar um gol. Isso se mostra um pouquinho a favor para o goleiro do Torino, que fez boas defesas, mas só que a equipe da Roma mostra um pouquinho da sua ineficiência, tá? Destaques da Roma:
Teremos aqui o Soler, o Ferguson na frente e o Pellegrini. Pode entrar no segundo tempo o Dybala, que ele está apto a jogar não uma partida toda, mas alguns minutos. Então pode ser que venha o Dybala também no lugar do Soler e ele saia ali no intervalo e início do segundo tempo, tá bom? Então não faça também apostas de finalização do Dybala, tá certo? Apesar de que quando ele está em campo ele pode resolver. Então fica aqui 50-50, tá? Toma cuidado. E destaca aqui na defesa indicar Mancini e Celik. O Svilar se consolida mais uma vez como titular para a temporada. Pelo Nice, o jogador que tem destaque é o Monfils e o Jamie Boga, onde é o jogador que mais cria junto com o Klaus, auxiliado aqui. Então são esses dois jogadores, esses três jogadores, o lado direito sendo o lado mais forte na criação, só que ainda sem eficiência para marcar gols. Eu acredito que a Roma sai de campo vencendo e temos um handicap muito bom para trabalharmos, pois seria o handicap asiático 0 que está com uma odd de 1,65. A Roma está jogando fora de casa, então pode ser essa a explicação de dar esse DNB a favor deles, tá certo? É isso aí, gente. Mais um vídeo aqui analisando os jogos da Europa League, iniciando a temporada, iniciando a competição, na verdade. A temporada já está rolando há um bom tempo. Fico aqui contando com o seu like, contando com que você compartilhe e aproveita e comenta aqui o que você vai fazer nas partidas de hoje. Um abração e até o nosso próximo vídeo.